Ark é apenas um jogador solitário comum, sem vida social, que passaria o dia inteiro trancado no porão da casa da mãe acumulando XP. Mas um dia, as coisas tomam um rumo inesperado quando ele aparece aleatoriamente no mundo do jogo que costumava jogar. Esse mundo está repleto de todos os tipos de seres mágicos, criaturas e feitiços ridículos. Então Ark acha que seria melhor ficar na sua por um tempo e não chamar muita atenção para si mesmo. Mas isso definitivamente não vai acontecer, porque ele apareceu como um cavaleiro gigante com uma cabeça de esqueleto enorme. Essa foi a última skin que ele escolheu antes de acabar aqui, então acho que ele vai ter que ficar com ela. Felizmente, o universo decidiu dar um desconto para ele e o colocou no jogo com algumas habilidades e armas de nível esse. Então, naturalmente, ele as testa transformando algumas árvores inocentes em pedaços. Depois de sentir o poder de seu kit, ele se dirige à vila mais próxima, onde instantaneamente se distrai com toda a carne deliciosa que vê à venda. Ele está sem dinheiro para comprar nada, então decide que a melhor maneira de ganhar dinheiro rápido é se tornar um mercenário. No caminho para a guilda, ele acidentalmente ouve uma conversa entre um homem e uma mulher encapuzada. Quando a mulher zomba e se vira para ir embora, o homem murmura uma maldição sobre os elfos, o que imediatamente chama a atenção de Ark para as orelhas da mulher. Ark não consegue evitar expressar sua empolgação ao descobrir que os elfos existem neste mundo de fantasia. Depois disso, ele entra na guilda e imediatamente se torna o centro das atenções. Todos estão olhando para ele, presumindo que ele é algum cavaleiro lendário do exército real. Mas se eles soubessem a verdade, Ark encontra a recepcionista e pede para se registrar como mercenário. A recepcionista acha que ele está brincando, porque alguém que parece um cavaleiro imperial de alto escalão se contentaria com o trabalho humilde de mercenário. Ark aprofunda a voz e tenta soar o mais sério e profissional possível, explicando que foi forçado a aceitar o trabalho de mercenário devido a um problema pessoal. O recepcionista imediatamente tira suas próprias conclusões, imaginando Ark como um trágico ex-cavaleiro que foi expulso do exército e agora luta para pagar as contas médicas de seu filho doente. Ele concorda em deixar Ark se tornar um mercenário, mas diz que há um requisito primeiro. Ele deve completar uma tarefa preliminar, derrotar alguns monstros, feras e bandidos e trazê-los de volta como prova de que é capaz de realizar o trabalho. Ark fica empolgado, pois isso finalmente lhe dá uma desculpa para lutar contra monstros de verdade. Ele sai da guilda e imediatamente se dirige à floresta, onde derrota rápida e facilmente um punhado de monstros. É tão fácil que mal conta como aquecimento. Então, um orc feio surge do nada e tenta atacar, mas Ark usa seu Wyvern Slash para derrotá-lo em tempo recorde. Com o orc adicionado à sua crescente coleção de provas, ele agora tem monstros e uma fera. Tudo o que ele precisa agora são bandidos. E o universo parece ainda estar do seu lado, porque ele logo avista alguns bandidos atacando um grupo de mercenários de baixa qualidade. Depois que os bandidos os exterminam, o líder percebe uma jovem e sua criada encolhidas contra uma árvore. A julgar pela expressão repugnante em seu rosto, Ark já sabe exatamente o que planeja fazer. Ark hesita por um momento. Esta seria a primeira vez que ele mataria humanos de verdade em vez de monstros. Mas a situação das garotas está piorando a cada segundo. Logo antes que o líder possa colocar as mãos nela, Ark aparece atrás dele e usa um único golpe para transformar o líder e seus capangas em pedaços. A moça olha para ele com admiração, porque ela literalmente acabou de testemunhar seu cavaleiro de armadura brilhante aparecer do nada. Os bandidos restantes veem seu chefe ser destruído e imediatamente tentam fugir, mas Ark usa o Wyvern Slash novamente e elimina todos eles com um único golpe certeiro. Após seu momento de herói, Ark se aproxima das duas garotas e pergunta se elas estão bem. A empregada responde que estão bem. Ela apresenta a garota loira como Lauren, enquanto ela mesma é Rita, a empregada de Lauren. Ark diz para elas não se preocuparem com nada e casualmente diz para elas vestirem algumas roupas antes de se virar para ir embora. Isso lhe dá a oportunidade perfeita para saquear os pertences dos bandidos. Ele se dirige às bolsas deles e recolhe bastante dinheiro, o suficiente para cobrir suas necessidades. As garotas voltam até ele com suas roupas limpas e agradecem novamente por tê-las salvado. Ark diz que não há problema, embora na verdade ele esteja mais animado com a deliciosa carne que vai devorar quando voltar à cidade. Como sinal de gratidão, as garotas oferecem uma carona de volta à cidade em seus cavalos. Eles começam a viagem de volta, mas Ark rapidamente percebe que Lauren tem ficado olhando para ele sem parar durante toda a viagem. Isso o deixa tímido, e o cavaleiro esqueleto gigante começa a corar. Quando chegam à cidade, Ark volta para a guilda com todas as provas dos monstros e bandidos que derrotou. O recepcionista fica chocado, pois nunca esperava que Ark tivesse sucesso, muito menos que voltasse
voltasse no mesmo dia. Mas regras são regras, então ele dá a Ark sua licença oficial de mercenário, o que significa que agora ele pode aceitar missões. Depois de terminar, Ark vai para a pousada local, onde a refeição dos seus sonhos o espera. Ele começa a se empanturrar de frango e a regar com álcool, e tudo tem um gosto ainda melhor por causa da longa espera. Enquanto come, ele reflete sobre tudo. Mesmo sem ter ideia de como foi parar ali, ele é grato por essa segunda chance inesperada em um novo mundo. Na manhã seguinte, a primeira missão oficial de Ark como mercenário recém-licenciado acaba sendo algo muito menos emocionante do que ele imaginava. Proteger alguém enquanto essa pessoa coleta ervas na floresta. Quando ele aparece na guilda para escolher uma missão, a recepcionista praticamente estremece com a ideia de dar uma missão tão básica a alguém que parece um cavaleiro lendário, capaz de derrotar um dragão sozinho antes do café da manhã. Ele até tenta sugerir educadamente que talvez Ark devesse escolher algo mais adequado às suas habilidades. Mas Ark, tentando parecer descolado, diz que sempre teve um interesse pessoal por ervas, e além disso que pode até ser bem divertido. O recepcionista não acredita em uma única palavra dessa desculpa, mas como Ark insiste, ele entrega a missão mesmo assim. Enquanto isso, em uma pequena vila próxima, duas irmãs jovens, Marka e Elina, tomam café da manhã em silêncio enquanto sua mãe está fora. É uma manhã tranquila, ou pelo menos era tranquila, até que uma batida forte e repentina ecoa pela casa. Marka, pensando que é sua mãe voltando mais cedo, corre até a porta e a abre. Ela congela instantaneamente. Do lado de fora, elevando-se acima dela, está Ark em sua armadura completa. Marka quase morre de choque na hora. Ark calmamente diz a ela que está ali para o trabalho de proteção ao coletor de ervas. Marka o deixa entrar e assim que seu cérebro consegue processar a situação, ela explica que foi ela quem fez o pedido. Sua mãe não tinha ideia. Poucos minutos depois, Marka sugere que partam imediatamente para que possam terminar a missão antes que sua mãe volte para casa. Ark não vê problema nisso. Ele é basicamente forte o suficiente para atravessar até mesmo as florestas mais perigosas. Então, os dois partem. À medida que se aprofundam na floresta, Ark fica curioso para saber por que ela parecia tão desesperada para começar imediatamente. Quando ele pergunta, Marka explica que seu pai costumava colher ervas para a família, mas faleceu recentemente. Sua mãe está de coração partido desde então. Marka esperava que, se colhesse ervas como seu pai costumava fazer, isso pudesse fazer sua mãe sorrir novamente. E ela queria terminar antes que sua mãe voltasse, porque sabia que sua mãe nunca permitiria que ela entrasse sozinha em uma floresta perigosa. Ark quase chora por trás de seu capacete ao ouvir essa menina tão pequena falar com tanta determinação e sinceridade. Ele jura silenciosamente para si mesmo que a protegerá com tudo o que tiver e garantirá que ela realize seu plano. De volta à vila, a mãe de Marka, Seona, finalmente volta para casa. Quando percebe que Marka não está em casa, ela entra em pânico imediatamente. Alguns moradores rapidamente se aproximam dela e explicam que viram Marka indo para a floresta mais cedo. Seona quase desmaia de medo, especialmente porque há rumores de que a floresta está cheia de monstros perigosos ultimamente. Os aldeões tentam acalmá-la, acrescentando que Marka não estava sozinha. Ela estava acompanhada por um cavaleiro de aparência legal, então eles acham que tudo ficará bem. Seona não sabe se deve se sentir aliviada ou ainda mais apavorada. Enquanto isso, na floresta, Marka está alegremente enchendo sua cesta com ervas enquanto Ark fica de guarda. De repente, Ark sente algo vindo de um arbusto próximo. Ele diz a Marka para recuar e abre o arbusto com cautela, apenas para encontrar uma pequena e adorável raposa de 9 caudas com um problema de atitude. A pequena criatura parece irritada porque sua perna está ferida. Ark usa magia de cura nela e a raposa instantaneamente o ama. Depois de ser colocada no chão, ela se recusa a ir embora. Marka sugere mantê-la como animal de estimação. Ark pensa por um momento e decide que não se importaria de ter uma companhia. Ele dá à raposa o nome de Ponta, ganhando um latido alegre dela. Com sua nova amiga fofa pulando ao lado deles, eles continuam sua jornada até avistarem uma árvore kobume crescendo em um terreno mais baixo. Marka fica extremamente animada e corre em direção a ela. Mas, naquele exato momento, Ark sente algo perigoso se aproximando. Seus instintos, ou talvez seus sentidos de jogador, entram em ação imediatamente. Um monstro parecido com um lagarto gigante aparece de repente atrás de Marka. A presença do monstro enche a área com uma aura sufocante e sinistra. Ponta fica furiosa, confirmando a suspeita de Ark de que esse deve ser o monstro que o feriu anteriormente. A criatura gigantesca levanta sua garra e está a poucos instantes de esmagar Marka como um inseto, mas Ark se lança para frente e a puxa para fora do caminho do perigo no último segundo possível. Ark reconhece o monstro instantaneamente.
é um grande basilisco, uma das criaturas mais perigosas do jogo, conhecido por sua força insana, presença aterrorizante e múltiplas habilidades especiais. Ark conhece a maioria de seus padrões de ataque, então ele se esquiva com precisão enquanto mantém Marka atrás dele. Ele percebe que, desde que permaneça focado e cauteloso, acabará encontrando uma abertura. O basilisco logo lança um ataque devastador, conhecido por transformar todos os seres vivos em um raio enorme em pedra. Ark já previa isso e ativa seu escudo divino, bloqueando completamente a maldição. Com o monstro agora totalmente exposto, Ark percebe que a única maneira de derrotá-lo com eficiência é usando magia sagrada. Ele lança seu feitiço Julgamento, que prende o basilisco no lugar enquanto um raio desce do céu e o aniquila com um único golpe ofuscante. Quando a fumaça se dissipa, o basilisco está morto. Ark sinceramente não esperava derrotá-lo tão facilmente. Ao se aproximar do cadáver, ele percebe um estranho anel vermelho enrolado em seu pé, mas antes que possa inspecioná-lo adequadamente, o anel desaparece no ar. Apesar da estranheza, Ark se sente orgulhoso. Este é o segundo grande monstro que ele derrota sozinho. Marka está completamente impressionada. Ela diz a Ark que todos na vila sentirão o mesmo e provavelmente farão uma festa para ele. Mas Ark recusa imediatamente. Ele não quer atenção desnecessária. Ele pede a Marka para manter o que aconteceu entre eles em segredo. Pelo que todos sabem, o basilisco simplesmente desapareceu. Como javalis com presas têm atacado a vila ultimamente, Ark supõe que o basilisco deve tê-los assustado e afastado de seus territórios de caça habituais. E agora que o basilisco está morto, o problema deve desaparecer em breve. Ironicamente, no momento em que ele pensa isso, eles encontram um javali com presas nas proximidades. Ark simplesmente o pega e decide levá-lo de volta à vila como um presente. Ele planeja pegar uma de suas presas como prova para a guilda, mas diz aos aldeões que a carne deve ser dividida igualmente entre todos. Os aldeões comemoram assim que ouvem isso. Do nada, Seona avista Marka e corre em direção a ela com lágrimas nos olhos. Ela a abraça com força e fica sinceramente feliz por vê-la segura. Seona está prestes a repreendê-la por ter entrado sozinha na floresta, mas Ark intervém. Ele diz a Seona para não culpar Marka, porque ele deveria ter pedido permissão a ela primeiro. Ele assume toda a responsabilidade. Seona se acalma e diz a ele que está apenas aliviada por eles estarem bem. Ark fica na aldeia até o pôr do sol. Marka, triste por ele estar indo embora, faz uma coroa de folhas com suas mãozinhas e a dá a ele como presente de despedida. Ark aceita e promete a ela que um dia voltará para visitá-la. Marka fica radiante de felicidade com isso. Mais tarde naquela noite, Ark volta para seu quarto de hotel e janta com Ponta. Enquanto se empanturra, ele reflete sobre os acontecimentos do dia, desde proteger uma menina até lutar contra um grande basilisco, antes de decidir que amanhã estará pronto para enfrentar algo ainda mais desafiador. Ark rapidamente se acostumou com a rotina diária de eliminar bandidos para satisfazer suas necessidades. Mas mesmo depois de exterminar um esquadrão inteiro hoje, os outros bandidos se recusaram a aprender com seus erros e continuaram a ser bandidos. Depois de cuidar de mais um esquadrão, Ark descobriu que os bandidos tinham muitos tesouros. Ark presumiu que eles provavelmente os roubaram, então ele poderia muito bem ficar com eles para si mesmo. Mas então ele percebeu algo estranho. Duas gaiolas estavam abertas no chão, com pratos com migalhas de comida na frente delas. Ark não sentiu nenhum perigo imediato, então ignorou e voltou para a cidade para almoçar. Enquanto isso, no reino de Diento, o Senhor da Terra, Triton, estava extremamente irritado com sua assistente, Celcica, depois de saber que a tentativa de assassinar Lauren havia falhado. Acontece que Lauren era a princesa do reino de Luviert, e eles acreditavam que eliminá-la seria a única maneira de ganhar poder político sobre outros reinos. Celcica acrescentou que, embora os bandidos que eles contrataram tenham conseguido eliminar os guardas de Lauren, um mercenário misterioso apareceu no último segundo e exterminou todos eles para salvar Lauren. Triton ficou ainda mais furioso quando soube que os basilisks que eles enviaram ao reino de Luviert foram mortos antes mesmo de causarem qualquer dano. Triton estava tão irritado que nem conseguia olhar para Celcica, então simplesmente mandou-o sair. A noite havia caído, então Ark voltou da caverna após um longo dia caçando bandidos. Ele volta para a cidade com Ponta para jantar e ir dormir, mas foi então que uma elfa atraente atacou-o com intenção assassina. Ela brandiu sua espada contra ele, mas Ark conseguiu se esquivar e bloquear seus ataques, mesmo que ela fosse mais rápida do que qualquer pessoa com quem ele já tivesse lutado antes. Ele olhou melhor para o rosto dela e lembrou-se de que era a mesma elfa que ele tinha visto quando chegou a este mundo. A elfa confundiu Ark com um bandido
bandido, e foi por isso que ela o atacou. Ark tentou explicar que não era um deles, mas ela não acreditou. Ela continuou atacando, parando apenas quando viu Ponta no ombro de Ark. Aparentemente, Ponta era uma criatura espiritual rara chamada Raposa de Cauda de Algodão. Então, depois de ver como ele era amigável com Ark, ela percebeu que ele devia estar dizendo a verdade e parou de atacar. Ark perguntou o que ela estava fazendo ali e ela explicou que tinha ouvido falar de um bando de bandidos gananciosos que estavam sequestrando garotas elfos e vendendo-as por dinheiro. Ark percebeu que era para isso que serviam as gaiolas. A elfa passou por ele e começou a se dirigir para a caverna, mas Ark a impediu e disse para ela não perder tempo, pois não havia mais elfos lá dentro. Ela ficou frustrada por ter chegado tarde demais, então saiu correndo para tentar encontrá-los. Ark a chamou de volta mais uma vez e se ofereceu para ajudá-la a encontrar as elfos, mas ela disse que era uma loba solitária e não trabalhava em parceria, então saiu correndo. Ark reconheceu que ela disse que não precisava de sua ajuda, mas decidiu que iria ajudá-la de qualquer maneira, porque não havia como ele perder a chance de ajudar uma waifu elfa gostosa como aquela. Nenhum jogador jamais perderia essa oportunidade. Ele voltou para o hotel para se empanturrar de comida, mas dessa vez a comida não teve o mesmo efeito de sempre, porque ele não conseguia tirar aquela elfa gostosa da cabeça. Ele nem sabia o nome dela. No dia seguinte, Ark estava tão decidido a encontrá-la que usou sua habilidade dimensional para viajar diretamente para a floresta élfica. Quando ele e Ponta pousaram, ele ouviu os gritos de algumas jovens elfos e seguiu nessa direção. Ele se escondeu nos arbustos e viu um grande grupo de bandidos que havia capturado várias elfos e as jogado em um caminhão. Esses eram os caçadores de elfos sobre os quais a elfa gostosa o havia alertado na noite anterior. O líder deles era um idiota chamado Udolan, e o mais louco era que seu pai era Triton, o senhor do reino de Diento. Ark lembrou que a elfa gostosa lhe dissera para ficar fora dos assuntos dos elfos, mas depois de ver como Udolan e os outros bandidos estavam tratando as garotas, ele decidiu que não poderia simplesmente fechar os olhos. Ele estava prestes a entrar em ação quando outra pessoa emergiu dos arbustos antes que ele pudesse. Era a elfa da noite anterior, e Ark fez uma pequena dança da vitória ao perceber que a havia encontrado. A elfa derrubou 2 dos bandidos como se fossem nada e disse a Udolan para acabar com isso, mas os outros bandidos não pareciam nem um pouco abalados. Em vez disso, pareciam animados porque a reconheceram como uma elfa negra e imaginaram que ela teria um preço de venda mais alto. A primeira leva de bandidos se aproximou dela, mas ela os derrotou sozinha em tempo recorde, fazendo com que os bandidos restantes começassem a questionar suas escolhas de vida. Depois que ela derrotou cerca de 90% dos bandidos, Udolan usou seu último recurso e ameaçou matar as crianças no caminhão se ela desse mais um passo. A elfa negra não estava disposta a arriscar a vida das crianças, então parou de atacar. Isso deu a um dos bandidos a confiança necessária para se aproximar dela e se aproveitar dela. A elfa pensou que tudo já estava acabado para ela, mas foi então que Ark apareceu logo atrás de Udolan e lhe deu um gancho de direita, mandando-o voar. Não havia mais nenhuma ameaça direta às crianças, então a elfa negra derrotou o resto dos bandidos com facilidade. Com eles fora do caminho, a elfa tentou libertar as crianças da jaula, mas não tinha ideia de onde estava a chave. Ark não precisava de chave, então ele quebrou o cadeado e as crianças ficaram livres, embora parecessem um pouco assustadas com ele. A elfa negra ficou impressionada, mas não admitiu. Depois, ela percebeu que os elfos tinham um colar amaldiçoado em volta do pescoço, o que explicava por que não podiam se mover ou se defender. Ela não tinha ideia de como removê-lo e começou a entrar em pânico, mas Ark casualmente lançou um feitiço para dissipar a maldição, libertando a menina da maldição e até usou um pouco de sua magia de cura para tratar um pequeno ferimento em sua perna. Nesse momento, a elfa negra não conseguiu esconder seu choque ao ver que um mero humano podia possuir tais habilidades. Ele claramente não era um cavaleiro comum. A elfa negra finalmente decidiu se apresentar, dizendo a Ark que seu nome era Ariane, uma guerreira elfa. Ariane chamou uma ave sussurrante para entregar uma mensagem ao seu povo. Ark ficou confuso sobre que tipo de pássaro era aquele. Então, ela explicou que era uma criatura espiritual especial que os elfos usavam para se comunicar entre si. Pouco depois, o pássaro sussurrante voltou com uma mensagem para Ariane, dizendo-lhe para voltar para casa imediatamente, pois sua atenção era necessária para ajudar a resgatar os outros elfos que haviam sido capturados. Ariane pediu para contratar Ark para essa missão, já que ele havia provado sua habilidade em combate. Ark teve a sensação de que os outros elfos poderiam estar céticos quanto à sua lealdade para com eles, já que ele não era um elfo como eles, mas Ariane o tranquilizou, dizendo para ele não se preocupar.
par. Ela disse que confiava nele e que, por isso, com certeza conseguiria convencer os outros a confiarem nele também. Dito isso, Ark concordou em ir na missão com Ariane. O destino deles era Diento, então ele a teletransportou para o rio Lidel, que ficava a uma curta distância de Diento. Ariane ficou chocada ao ver que Ark conseguiu usar magia de teletransporte sem precisar de um encantamento, o que foi bastante impressionante. Eles entraram em Diento e esperaram em um beco. Ariane mencionou que iriam encontrar sua amiga, Danka, uma guerreira elfa como ela. Ark ficou animado com a notícia porque, se Ariane era uma guerreira elfa gostosa, ele mal podia esperar para ver o quão atraente Danka seria. Mas Ark estremeceu de choque quando descobriu que Danka era um cara feio usando um capuz. Depois de se apresentarem, eles foram a uma lanchonete próxima para discutir o motivo de sua presença ali. Ariane disse a Ark que ele poderia pedir o que quisesse, mas Ark recusou, alegando que estava bem. Na verdade, ele não queria que eles descobrissem sobre sua enorme cabeça de esqueleto. Ele não tinha certeza de como eles reagiriam se a vissem. Ark conversou um pouco com Ariane, que explicou a história de sua aldeia e como ela e Danka se conheceram. Mas Danka não aguentou mais e disse a Ariane para parar com a conversa fiada e explicar quem era realmente aquele idiota sentado ao seu lado. Ariane explicou que Ark era um mercenário, mas não um mercenário comum. Ele podia lançar vários feitiços de alto nível e até tinha uma raposa de cauda branca como companheira. Danka ficou surpreso ao ouvir isso e admitiu que tais habilidades definitivamente poderiam ser úteis. Ariane então perguntou a Danka se ele havia conseguido localizar a base de operações dos caçadores de elfos. Danka confirmou que os elfos estavam sendo mantidos em um prédio perto do distrito de entretenimento. Eles decidiram realizar a missão de resgate à noite, já que a área estaria menos movimentada, o que significava que ficariam no restaurante até o anoitecer. Como não tinham nada para fazer no momento, Ark disse que tinha alguns recados para fazer e que voltaria em 1 hora. Depois que Ark saiu, Danka expressou sua decepção a Ariane por ela confiar em um estranho como Ark. Ariane explicou que durante a batalha que enfrentou antes de vir para cá, ela provavelmente teria sido morta se não fosse por ele. Então, ela tinha gostado de Ark. Danka aceitou essa explicação e decidiu confiar em Ark com base na palavra dela. Enquanto isso, Ark voltou da guilda local com uma bolsa cheia de dinheiro depois de receber sua recompensa por derrotar os bandidos. Ele então cuidou de assuntos mais urgentes. Como não podia comer enquanto Ariane e Danka estavam presentes, ele estava comendo compulsivamente desde então. Então ele e Ponta fizeram um pequeno piquenique para saborear as iguarias da cidade de Diento. Enquanto isso, no distrito de entretenimento, os caçadores de elfos ainda mantinham as garotas elfos como reféns. Uma das elfos os insultou, alegando que um herói os encontraria em breve e que todos eles estariam mortos. No início, os bandidos riram disso, e um deles até lambeu o rosto dela como punição por ousar falar. Naquela noite, o trio se reuniu para se infiltrar no prédio. O portão da frente estava fortemente vigiado, então Ark usou sua magia de teletransporte de curto alcance para subir no telhado. Ariane avistou uma janela próxima que parecia vazia, então ela achou que eles poderiam entrar sorrateiramente por ali. Ela tentou passar, mas seu peito enorme dificultou a passagem. Quando chegou a hora dos outros entrarem, Ark simplesmente se teletransportou para dentro. Ariane ficou irritada, dizendo que eles poderiam ter dito a ela que essa era uma opção desde o início. Eles desceram as escadas e encontraram os quartos de alguns dos bandidos. 2 bandidos estavam deitados na cama com a garganta cortada. O sangue ainda não havia secado, então Ark percebeu que não fazia muito tempo. Alguém mais deve ter se infiltrado no prédio e estava tentando salvar os elfos. Danka sugeriu que se separassem para continuar o resto da busca. Ark foi sozinho e usou sua habilidade dimensional para deslizar ao redor do prédio. Ele chegou a uma porta suspeita, mas ela estava trancada. Ele olhou pelo buraco da fechadura para visualizar o interior e então se teletransportou para dentro. Uma vez lá dentro, ele viu mais bandidos com as gargantas cortadas. Ark se perguntou quem poderia estar por trás de tudo isso. Nesse momento, 2 kunais voaram do nada, mas Ark as bloqueou. Uma ninja avançou e começou a atacá-lo, mas depois de ver que Ark não tinha intenções hostis e perceber que ele tinha uma criatura espiritual com ele, ela percebeu que ele não era um bandido e parou de atacar. Ark olhou bem para ela e ficou animado, pois era a primeira vez que encontrava uma ninja fofa com cauda peluda. Ele presumiu que ela também estivesse lá para salvar os elfos, mas ela disse que não. Ela não tinha conseguido encontrar o que procurava. No entanto, ela deu a Ark um pergaminho, dizendo que os elfos presos que eles procuravam estavam sendo mantidos no subsolo. Depois de transmitir a informação, ela saiu rapidamente. Ark ficou um pouco chateado por ela ter saído tão rápido que ele nem conseguiu
conseguiu saber o nome dela. Ele examinou o pergaminho e viu que era o contrato de compra dos elfos. Ele se encontrou com Ariane e Danka, que leram o contrato e ficaram surpresos ao saber que o Senhor de Diento também estava envolvido nisso. Ark informou a eles que os elfos estavam sendo mantidos no porão, enquanto alguns ainda estavam presos no Palácio do Senhor. Ariane perguntou como Ark havia obtido essa informação. Ark percebeu que revelar que havia encontrado o ninja de cauda peluda complicaria as coisas, então simplesmente disse que havia capturado um dos bandidos e o interrogado. Depois disso, eles foram para o porão e viram as garotas elfos presas em suas jaulas. Ariane se apresentou e as elfos ficaram encantadas ao ver que alguém de sua espécie havia vindo para salvá-las. Ela deu um sinal para Ark e ele usou sua força bruta para dobrar as grades das jaulas para que as garotas pudessem se libertar. As garotas ficaram assustadas ao ver a força sobrenatural de Ark, mas Ariane as acalmou, dizendo que ele era um amigo. As garotas correram para Ariane e a abraçaram, agradecendo por ter salvado suas vidas. Ark então criou um portal e as teletransportou para o ponto do vale onde haviam chegado. Ele percebeu que uma das meninas tinha as mesmas amarras de maldição que as que haviam resgatado anteriormente, então usou sua magia para dissipar a maldição e removê-la. Danka ficou surpreso ao ver que um simples mercenário podia quebrar maldições tão facilmente. Ariane sugeriu que fossem para o Palácio do Senhor para salvar as outras meninas. Danka disse que levaria as meninas para um lugar seguro, o que significava que Ark e Ariane deveriam ser capazes de lidar com a situação no Palácio do Rei. Ariane tocou o braço de Ark e eles se teletransportaram juntos para o Palácio do Senhor. Mas, à distância, a ninja de antes e seu companheiro foram vistos observando-os. Ark usa sua habilidade dimensional para voar até o telhado. Ambos pretendem entrar sorrateiramente e encontrar os elfos, mas assim que chegam, encontram alguns guardas. Os guardas os reconhecem como intrusos e tentam capturá-los. Então Ark usa seu Wyvern Slash para causar uma distração, dando a eles a chance de fugir. Esses guardas rapidamente se encontram com os outros e os informam sobre a situação. Então agora há uma caçada aos intrusos. Enquanto isso, nas salas internas, Triton parece ter duas meninas acorrentadas e está prestes a atacá-las. As meninas se encolhem de medo, mas Triton não se importa, porque é isso que o excita. O Dolan também está lá, testemunhando tudo, mas está envolto em bandagens e sentindo dores intensas devido ao seu encontro anterior com Ark e Ariane no outro dia. Triton está se preparando para atacar quando, de repente, o informante real irrompe na sala, tentando alertar Triton sobre os intrusos. Mas antes que ele possa terminar, Ark e Ariane invadem a sala. Os elfos ficam aliviados ao ver que alguém veio salvá-los. Triton se aproxima deles e tenta atacar, mas Ariane simplesmente chuta suas partes íntimas, o que o deixa inconsciente. O Dolan olha para eles e os reconhece como os mesmos que derrotaram todo o seu esquadrão. Então ele tenta fugir, mas Ark o impede antes que ele consiga escapar. Enquanto isso, Ariane está ocupada literalmente chutando Triton repetidamente, e Ark se pergunta se ela não está exagerando um pouco. Ariane diz que ele merece, porque foi ele quem quebrou o tratado primeiro. Ela então deixa as meninas espancarem Triton como quiserem, e Ark e Ponta ficam aterrorizados com a cena. De repente, uma onda de guardas aparece. Ark diz a Ariane que há algumas coisas que ele precisa cuidar na sala secreta, então ela deve segurar os guardas. Ariane concorda e usa sua espada de fogo para eliminar os guardas. Depois, ela diz às meninas para saírem dali e irem se encontrar com Danka. Enquanto isso, Ark está ocupado saqueando as barras de ouro de Triton e colocando-as em seu saco. Ele imagina quantos jantares luxuosos poderia comprar com essa quantidade de ouro. Então, de repente, Ariane o flagra saqueando e pergunta o que ele está fazendo. Ark não quer ser pego, então mente, dizendo a ela que seria uma boa ideia confiscar todo o dinheiro deles, para que não fosse possível realizar a operação de caça aos elfos. Ariane acha que é uma boa ideia, e Ark fica feliz por ela ter acreditado. De repente, o castelo começa a explodir, mas as explosões não são causadas por eles. Então eles acham que é hora de sair dali. Ark usa seu portal para teletransportá-los para fora junto com todo o ouro. Ark percebe que, se não foi Ariane quem ateou o fogo, pode ter sido o ninja fofo de orelhas peludas. Agora que Ariane e Ark terminaram sua missão, é hora de se separarem, mas ela não quer se despedir de Ark ainda, então o convida para visitar as terras dos elfos. Ark fica animado ao ouvir isso, pois seria uma ótima chance de conhecer mais elfos waifus. Ele pergunta a Ariane se o chefe de lá aceitaria receber um visitante. Ariane diz que tudo bem, desde que ele mostre o rosto quando for apresentado. Ao ouvir isso, Ark fica sério de repente. Ele diz a Ariane que não pode tirar a armadura em hipótese alguma. Ariane diz a ele que mostrar o rosto
rosto é a única maneira de ser bem recebido. No início, Ariane acha que Ark é apenas muito tímido, e é por isso que ele não quer mostrar o rosto, então ela jura não julgá-lo se ele mostrar o rosto. Ark tira o capacete e revela sua enorme cabeça de esqueleto, e Ariane fica surpresa. Ela pergunta o que aconteceu com ele, e Ark duvida que ela entenderá se ele disser que simplesmente apareceu no mundo de seu videogame favorito. Então, ele diz a ela que simplesmente acordou um dia com essas habilidades super poderosas. No início, Ariane presume que ele deve ser algum tipo de criatura morta-viva, mas ela duvida que seja esse o caso, já que ele é capaz de usar magia de dissipação e até tem uma criatura espiritual ligada a ele. Ela presume que deve ser resultado de uma maldição lançada sobre ele, então pede que ele viaje com ela para visitar o ancião de sua aldeia, que certamente saberá algo sobre isso. Ark concorda, então os dois apertam as mãos, tornando o acordo oficial. Com isso, eles começam sua jornada para o reino dos elfos. Enquanto isso, no reino de Hoden, Carlon, o rei, realiza uma reunião com sua família porque soube que o reino de Diento foi atacado. Ele pergunta o que está acontecendo. O primeiro príncipe, Sect, diz que não tem certeza da causa, mas há rumores de que foi causado pelos elfos. Carlon se pergunta por que os elfos atacariam assim, do nada. Então, Sect o informa que Triton violou os termos do tratado e estava vendendo os elfos. No entanto, o segundo príncipe, Dakaris, não acredita nisso. Sect presume que Dakaris está defendendo a violação do tratado, mas Dakaris apenas diz que eles não devem manchar a imagem de outro reino com base em rumores infundados. O rei Carlon concorda, dizendo-lhes para obterem todas as informações antes de fazerem tais declarações. A princesa Melissa admite que, se esses rumores forem verdadeiros, seria muito ruim, pois a violação do tratado apenas aumentaria a tensão e causaria controvérsia entre as nações. Ela sugere que descubram a verdade o mais rápido possível. Carlon concorda e diz a ela para ir ao reino dos elfos o mais rápido possível para marcar uma reunião com eles. Com isso dito, a reunião chega ao fim e eles partem. Melissa fica indiferente. Sect se sente bem porque as coisas correram a seu favor e Dakaris está claramente irritado. Enquanto isso, Ark e Ariane estão a caminho do reino dos elfos, mas ainda faltam 3 dias de viagem, então decidem acampar para passar a noite. Ark pesca um peixe e eles o usam para o jantar, mas a barriga de Ariane começa a roncar, então Ark vai para a floresta para ver se consegue caçar um javali. Enquanto ele está fora, Ariane fica encantada com a fofura de Ponta. Ela tenta resistir, mas não consegue. Quando Ark volta, ela está cheirando e mordiscando Ponta, enquanto Ark apenas olha e observa com admiração. No dia seguinte, eles continuam sua jornada e chegam a um enorme portão que é a entrada do reino dos elfos, Lolotoya. Enquanto isso, a princesa Melissa está tomando chá em seu castelo, mas ela está preocupada com algo, então decide se abrir com sua criada. Ela suspeita que Dakaris esteja de alguma forma envolvido no comércio de elfos e que Sect não ficará calado sobre isso por muito tempo. Na floresta, os portões de Lolotoya se abrem e Ark fica muito animado, pois é o sonho de todo jogador entrar em uma terra fantástica de elfos. Ariane pede a Ark que espere do lado de fora enquanto ela solicita permissão para ele entrar. Ariane acaba demorando muito mais do que o esperado, então Ark não tem escolha, a não ser ficar lá e fazer várias coisas aleatórias para passar o tempo. Ao pôr do sol, Ariane finalmente retorna, pede desculpas pelo atraso e o convida para entrar, já que recebeu permissão. Ark entra e olha ao redor, admirando os belos arredores. Ariane então leva Ark para conhecer o chefe da aldeia e sua esposa, Dylan e Glennis, que também são os pais de Ariane. Dylan foi informado de que Ark ajudou seu povo, então ele o convida para entrar e tomar um café. Ark conta a Dylan toda a história de como eles salvaram as meninas elfos que foram sequestradas, e Dylan expressa sua gratidão. Dylan então sugere que eles jantem, então Glennis apresenta a comida para eles comerem. Ark se sente um pouco tímido no início em tirar o capacete, mas Ariane diz para ele não ser tímido, pois ele já explicou tudo para os pais dela. Com isso dito, Ark tira o capacete e come. Na manhã seguinte, Ark acorda e encontra Glennis, já preparando o café da manhã. Ele pergunta onde está Ariane, e Glennis informa que ela e seu pai estão a caminho de Maples para uma reunião política. Ariane e seu pai se encontram com os outros elfos que estão viajando para Maples e usam a plataforma de teletransporte para chegar lá. Eles vão se reunir com o conselho para relatar a situação do sequestro. Esta reunião é liderada pelo ancião-chefe, Brian. Depois que todos ouvem a história, eles consideram honestamente iniciar uma guerra, pois o tratado de 400 anos foi quebrado sem aviso prévio. Brian sugere realizar uma reunião para discutir o que aconteceu com os humanos. No entanto, o grande ancião Fangas não apoia essa ideia de forma alguma.
nenhuma. Ele acha que eles não têm nenhuma obrigação de explicar suas intenções aos humanos. Brian admite que os humanos quebrarem o contrato de 400 anos é totalmente imperdoável, mas entrar diretamente em confronto quase certamente provocaria outra guerra. Portanto, Brian aconselha que eles continuem com seus planos de libertar os elfos que ainda estão capturados pelos humanos, sem se envolverem em um conflito direto. Com essa sendo a decisão final, a reunião é encerrada. Enquanto isso, Glennis se oferece para mostrar a cidade a Ark, e como era de se esperar, o cavaleiro com sua armadura gigante chama a atenção. Um humano em seu território deixa todos nervosos. De repente, duas das meninas que Ark salvou de Udolan e seus capangas correm até ele e expressam sua gratidão por tê-la salvado. Glennis percebe como as meninas estão felizes em vê-lo, então ela presume que ele é realmente forte e pede para lutar com ele. Eles vão para um campo aberto para lutar, mas Ark se sente mal por atacar alguém mais velho do que ele. Glennis diz para ele não se preocupar, pois foi ela quem treinou Arianne, então ela é muito capaz de se defender em batalha. Se Ark vai viajar com sua filha, ela precisa ter certeza de que ele é competente. Eles sacam suas espadas e Glennis derruba Ark com um único golpe. Ark não consegue acreditar. Ela é muito mais forte do que ele esperava. Ark se levanta e continua a lutar com ela, mas é derrotado todas as vezes. Certa vez, ele tenta usar sua habilidade dimensional para se teletransportar para trás dela e desferir um golpe, mas Glennis percebe imediatamente e contra-ataca. Nesse momento, Ark percebe que há um limite para a força que as estatísticas mais altas podem proporcionar. Já está ficando tarde, então Glennis sugere que voltem para casa para se refrescarem e para que ela comece a preparar o jantar. Ao chegar, Ark tira sua armadura e se prepara para tomar um banho. Ele mergulha na banheira e sente a água quente penetrar profundamente em seus ossos. Ele também dá banho em Ponta, que parece estar gostando. Arianne chega em casa pouco depois, mas ela não sabe que Ark está no banho. Então ela tira a roupa e entra nua. Ark dá uma olhada em seu corpo nu e fica sem palavras. Arianne imediatamente presume que há um morto-vivo na banheira, mas Ark apenas diz a ela que é ele. Depois disso, todos se sentam para jantar, e Arianne ainda está um pouco envergonhada por Ark tê-la visto daquele jeito. Dylan chama a atenção deles para informá-los que decidiram continuar sua missão de resgatar os elfos que foram sequestrados e gostariam de contratar Ark para ajudar a completar o trabalho. No entanto, eles admitem que não poderão oferecer muito como recompensa, já que Ark é claramente mais rico do que eles. Dylan acrescenta que o lugar para onde estão indo pode guardar o segredo para quebrar sua maldição. Ele explica que há uma fonte termal perto da área de Lord Crown que, segundo rumores, é capaz de curar qualquer doença ou maldição. Arianne diz a ele para não se sentir tímido, pois ela irá com ele quando ele for à fonte termal. Toda essa história de quebrar a maldição era apenas uma invenção de Ark para evitar que as pessoas fizessem muitas perguntas, mas agora está se tornando uma situação real. Ainda assim, Ark concorda e oferece o conhecimento sobre a fonte termal como pagamento. Mais tarde naquela noite, ele deita na cama, imaginando se essa maldição é realmente capaz de ser quebrada ou se é mesmo a maldição que está fazendo com que ele pareça um esqueleto feio. Como tentar não custa nada, ele usa um feitiço para dissipar a maldição em seu braço e, para sua surpresa, ele se transforma em carne humana. Ark não consegue acreditar. A princípio, ele pensa que essa pode ser a chave para se tornar humano novamente, mas sua esperança morre depois que a carne se transforma em osso novamente. No entanto, isso apenas confirma que seu corpo está nesse estado por causa da maldição. Quando o sol nasceu, Ark e Arianne partiram para Olav, a capital do reino de Hoden. Na noite anterior, Ark conseguiu confirmar que sua aparência era definitivamente resultado de uma maldição, mas cada vez que tentava quebrá-la, ela voltava ao estado original. Ele estava ansioso para ir às fontes termais de que o pai de Arianne havia falado, pensando que poderia encontrar algumas respostas lá. Depois de viajar pela floresta por um tempo, eles chegaram a um rio para beber água, mas, de repente, um grupo de vespas voadoras apareceu do nada. Ark, que odeia insetos, simplesmente fugiu delas. Depois de conseguir despistar o enxame, eles foram a uma lanchonete local, onde Arianne sugeriu que discutissem seu plano. As pessoas normalmente pegam uma carruagem para circular pela floresta, mas ela achava que eles deveriam atravessá-la para pegar um atalho. Uma das garçonetes ouviu isso e os alertou que não era uma boa ideia, pois o interior da floresta era extremamente perigoso e cheio de criaturas chamadas lobos assombrados. 10 pessoas teriam sido atacadas nos últimos dias. A garçonete aconselhou que eles evitassem aquela área se valorizassem suas vidas. No entanto, Ark não estava muito preocupado, pois estava confiante de que ele e Arianne tinham poder suficiente para derrotar
enfrentar os lobos assombrados. Com isso em mente, o plano deles de entrar na floresta permaneceu inalterado. No dia seguinte, em Olav, Melissa entrou em sua carruagem e partiu para o reino dos elfos para marcar uma reunião com eles. Enquanto isso, Ark e Ariane se aventuraram na floresta. Ark percebeu que algo estava incomodando Ariane, então perguntou o que havia de errado. Ariane mencionou que sua irmã iria se casar em breve, e as caudas dos lobos assombrados eram conhecidas por serem o presente perfeito para uma noiva. Nesse momento, eles sentiram algo e assumiram suas posturas de ataque. Um lobo assombrado emergiu das sombras e se lançou em direção a eles. Ark o atingiu com sua espada, mas era apenas um engodo. Os lobos assombrados são conhecidos por criar ilusões de si mesmos antes de atacar para confundir suas presas. Ark e Ariane fizeram o possível para se defender das ilusões. Ark percebeu que Ariane lutava como uma guerreira verdadeiramente experiente, enquanto ele dependia principalmente de força bruta e carecia de experiência real em combate. Ele olhou para trás para localizar o verdadeiro lobo assombrado, então se teletransportou até ele e começou a atacar. Ele percebeu um anel vermelho em torno de sua pata, muito semelhante ao que estava no basilisco que ele havia combatido há algum tempo. Ele cortou o anel, e o lobo imediatamente deixou de ser hostil e recuou para a floresta. Ariane chegou pouco depois e viu o anel no chão desaparecer. Ela reconheceu que era do mesmo tipo que o que estava no basilisco gigante e se perguntou se isso tinha alguma coisa a ver com esses monstros aparecerem em áreas onde não deveriam estar. Além disso, Ariane pediu a Ark para esperar um pouco enquanto ela recolhia as caudas dos lobos assombrados como presente para sua irmã. Ark sentou-se para observar enquanto ela recolhia as caudas e lembrou-se do desempenho incrível de Ariane na batalha anterior. Ele percebeu que deveria pedir a Ariane algumas aulas de combate quando tivessem tempo, percebendo que todas as suas habilidades e capacidades poderosas seriam desperdiçadas se ele fosse péssimo em combate real. Enquanto isso, Melissa viajava em sua carruagem em direção ao reino dos elfos para seguir as ordens de seu pai e marcar uma reunião com os elfos. Ela estava acompanhada por sua criada, Ferna, que estaria lá caso ela precisasse de alguma coisa. A viagem transcorreu sem problemas até que a carruagem parou abruptamente, cercada por bandidos encapuzados. Os bandidos rapidamente derrubaram os guardas e o motorista, deixando Melissa e Ferna presas dentro da carruagem, tomadas pelo medo. Ferna sabia que era seu dever arriscar a vida para proteger a princesa. Então, ela pegou uma faca e saiu correndo pela porta para atacar, mas ela foi imediatamente cortada no peito. Melissa tentou se defender também, mas foi esfaqueada bem no peito. Ferna e Melissa ficaram ali, aparentemente mortas, enquanto os bandidos se parabenizavam pelo trabalho bem feito. Enquanto isso, Ponta sentiu que algo estava errado, então correu para a floresta. Ark sabia que esse tipo de comportamento era incomum para Ponta, então o seguiu. Ponta acabou aterrissando bem no rosto de um dos bandidos. O bandido ficou furioso e estava prestes a matar Ponta, mas Ark chegou bem a tempo de impedi-lo. Os bandidos se perguntaram quem era aquele cara com armadura. Sua reação imediata foi atacar. Então começaram a lançar sua magia mais forte contra ele, mas parecia não ter efeito. Ark virou as costas para eles e encarou Melissa e Ferna, que obviamente haviam sido mortas. Ele sabia que o jogo permitia um feitiço especial de ressurreição, o que significava que ele poderia trazer todos que morreram de volta à vida. De repente, o chefe dos lobos assombrados de antes voltou e ordenou que seu bando atacasse os bandidos. Ark observou os lobos fazerem a maior parte do trabalho e depois se juntou a eles para acabar com todos. Com a ameaça eliminada, Ark testou o feitiço de ressurreição em Melissa e funcionou. Ele tentou o mesmo em um dos guardas, mas o corpo estava muito danificado para que ele pudesse fazer qualquer coisa. Alguns dos outros corpos não estavam tão danificados, então ele os curou. A luz curativa era tão brilhante que Melissa acordou, imaginando se Ark era algum tipo de anjo. Ela desmaiou e quando percebeu, Ferna estava acordando-a. Melissa ficou chocada ao ver que ainda estavam vivos. A princípio, ela achou que o ataque tinha sido um sonho, mas o sangue em suas roupas provava que tinha sido real. Ela concluiu que Deus tinha mostrado misericórdia, dando-lhes uma segunda chance. Melissa reuniu os soldados restantes e disse a eles que essa segunda chance era um presente de Deus. Eles não iriam desistir, iriam seguir em frente e continuar sua jornada para o reino dos elfos. Enquanto isso, Ark observava à distância e percebeu que Melissa era algum tipo de realeza. Ele decidiu que essa seria a primeira e última vez que usaria a habilidade de ressurreição, acreditando que o mundo não estava pronto para isso. Ark voltou para encontrar Ariane, que havia conseguido coletar a cauda que queria. Com isso feito, eles seguiram direto para Olav. Ao chegar, Ark encontrou a cidade animada e cheia de energia. Então, eles notaram um grupo de idiotas atacando uma garota
garota, mas ela os derrotou sem esforço, como se fossem lixo. Ark e Ariane ficaram olhando para ela e ela chamou a atenção deles. Ela olhou para Ark e o reconheceu, dizendo que era bom vê-lo novamente. Ark olhou para ela e percebeu que era a garota de antes, a ninja de cauda peluda. A ninja se aproximou de Ark e o elogiou por ter libertado os elfos naquela noite. Ariane nunca tinha visto essa garota antes, então perguntou a Ark quem ela era. Ark explicou que não teve a chance de mencionar que a conhecera na noite em que foram libertar os elfos. A ninja admitiu e se apresentou como Chiyomi, uma ninja muito legal do clã Jinshin. Eles foram a uma lanchonete local para continuar a conversa, onde Chiyomi perguntou a Ark como ele sabia que ela era uma ninja. Ark não podia simplesmente admitir que sabia o que eram ninjas, então disse que em sua terra natal havia pessoas parecidas com ela e conhecidas como ninjas. Chiyomi admitiu que isso era um pouco estranho, especialmente porque o nome ninja havia sido mantido em segredo por vários anos. Ela presumiu que Ark devia ser da mesma terra que o grande fundador deles. Essa afirmação chamou a atenção de Ark. Então ele perguntou se o grande fundador ainda estava vivo. Chiyomi disse que ele havia morrido há cerca de 600 anos. Ao ouvir isso, Ark se perguntou se outra pessoa havia sido sugada para o jogo há 600 anos. Deixando isso de lado, Chiyomi foi direto ao ponto e falou sobre o motivo pelo qual queria conversar com Ark. Ela explicou que sua espécie, o povo bestial, havia sido capturada pelos humanos. Isso não foi uma surpresa para Ark, especialmente depois de ver como os elfos eram tratados. Chiyomi pediu a ajuda de Ark para libertar o povo bestial. Ark ficou lisonjeado por ela ter pensado em pedir a ele, mas informou que estava contratado pelos elfos para ajudá-los a completar sua missão. Chiyomi disse que estava disposta a oferecer informações como pagamento. A situação de Chiyomi era tão triste que até Ponta sentiu pena dela. Ark considerou o fato de que ela era uma ninja talentosa, em uma idade tão jovem e realmente desejava poder ajudá-la. Ele perguntou a Ariane o que ela achava disso. Ariane, sabendo como era querer salvar seu povo, percebeu que Chiyomi era um pouco como ela, então concordou em ajudá-la. Enquanto isso, Dakaris estava desmoronando porque os lobos assombrados que ele enviou para matar sua irmã abortaram a missão. Seu subordinado, Cetrion, se perguntou se isso poderia ser porque alguém quebrou o anel. Dakaris estava planejando matar Melissa porque não queria que ela marcasse uma reunião com os elfos, o que poderia expor que ele estava envolvido no comércio de elfos. Tudo indicava que Melissa ainda estava viva e provavelmente já estava atrás de Dakaris. Então Cetrion sugeriu que Dakaris se escondesse em um abrigo. Dakaris, que já havia tomado decisões ruins o suficiente, seguiu o conselho de Cetrion e se dirigiu ao abrigo em sua carruagem. À medida que Ark e os outros avançavam, Ark lembrou que Chiyomi havia lhes contado algo sobre o grande fundador. Ele pediu para saber mais sobre ele. Chiyomi mencionou que seu nome era Hanzo. Ark imediatamente percebeu que era um nome japonês. Então esse tal de Hanzo veio a este mundo, criou seu próprio clã ninja e deixou um legado que perdurou por 600 anos. Ark sentiu uma pontada de inveja. Pouco depois, eles chegaram ao mercado secreto de escravos conhecido como a capital Etzat. Chiyomi sabia que ele tinha ligações com a realeza, o que significava que se eles lançassem um ataque, a guarda real provavelmente viria como reforço. Chiyomi explicou seu plano. Ela queria que Ark e Ariane lançassem um ataque conspícuo à capital Etzat e saíssem imediatamente. No início, Ark e Ariane ficaram confusos ao ouvir isso. Então, Chiyomi explicou que eles estavam apenas usando a capital Etzat como isca. Seus outros companheiros haviam se infiltrado com sucesso nos outros 4 principais mercados de escravos. Assim que este fosse atacado, toda a atenção se voltaria para ele, permitindo que eles libertassem os outros. No entanto, Chiyomi sabia que isso significava que ela não seria capaz de salvar ninguém na capital de Etzat. Mas, se sacrificar 10 para salvar centenas fosse necessário, ela o faria. Com isso dito, Ark e Ariane concordaram em ajudar da maneira que pudessem. Ark mencionou que poderia usar magia de teletransporte, o que poderia reduzir as baixas. Chiyomi percebeu que eles estavam certos. Eles poderiam até mesmo salvar aqueles na capital de Etzat. Afinal, Chiyomi saiu para informar o resto de seu clã sobre a mudança nos planos. E antes de partir, pediu a Ark e Ariane que fizessem os preparativos necessários. Ark e Ariane foram ao restaurante mais próximo para jantar, porque claramente não se pode travar uma guerra com o estômago vazio. Ark estava ocupado se empanturrando quando Ariane sugeriu que ele experimentasse um prato novo. Ark devorou tudo e achou realmente delicioso. Ele perguntou o que era, e ela disse que era a libélula da qual ele tanto tinha medo antes. Ark admitiu que talvez estivesse errado sobre isso, e que elas eram realmente muito saborosas. Após o jantar, Ark mencionou que ainda
ainda tinham mais uma coisa para resolver. Ele colocou uma máscara feia, pensando que seria a melhor maneira de se misturarem. Ariane achou que era uma ideia idiota, observando que ele provavelmente havia sido enganado, pois acabou pagando 13 moedas de ouro por ela. Pouco depois, Chiyomi chegou com um dos membros de seu clã, Goemon. Ark ouviu esse nome e não conseguiu acreditar. Goemon e Chiyomi não eram seus nomes verdadeiros. O grande fundador lhes deu esses nomes por causa de sua habilidade como ninjas. Goemon caminhou até Ark de repente e o encarou. Eles brigaram um pouco, causando alguma preocupação a Ariane e Chiyomi, mas logo perceberam que era apenas a maneira deles de se relacionarem. Com isso resolvido, eles finalizaram seu plano. Ark e Goemon criariam uma distração atacando a linha de frente, enquanto Ariane e Chiyomi se esgueirariam por trás. Ark e Goemon caminharam direto para a porta da frente e a explodiram. Os guardas foram pegos de surpresa e anunciaram os intrusos, trazendo todos os seus reforços. Ark e Goemon usaram suas habilidades mágicas para dominar os guardas completamente, mesmo que tenham exagerado um pouco. Ainda assim, isso deu a Ariane e Chiyomi a chance perfeita para se infiltrarem. Enquanto isso, no reino de Hoden, Cetrion deu a notícia a Dakaris sobre os intrusos em Etzat, e digamos que ele não ficou nada feliz. Assim como Ark e os outros haviam previsto, Dakaris ordenou que Cetrion mobilizasse todas as suas tropas e as enviasse para a capital de Etzat. Ao mesmo tempo, Ariane e Chiyomi conseguiram passar facilmente por todos. Não havia mais guardas lá porque todos tinham ido lutar na linha de frente, então elas não tiveram problemas. Elas chegaram à porta de entrada, mas ela estava trancada. Ariane estava prestes a usar sua magia para arrombá-la, mas Chiyomi disse para ela não se preocupar, pois ela facilmente conseguiu abrir a fechadura. Elas verificaram o interior das celas por um tempo, mas de repente, Ponta sentiu algo atrás delas. Alguns dos guardas os avistaram, então Chiyomi usou seu jutsu de água para derrubar 2 deles. Ariane ficou impressionada. Ela então usou sua magia de fogo para derrubar o resto. Eles avançaram até o ponto onde os Homens-Fera estavam sendo mantidos e os viram presos em celas e acorrentados. Chiyomi se apresentou como uma ninja do clã Jinshin e, ao ouvir esse nome, os Homens-Fera ficaram animados. Ela os libertou e os exortou a seguir suas instruções. Aqueles que pudessem lutar deveriam pegar as armas dos soldados caídos, enquanto aqueles que não pudessem deveriam permanecer escondidos. Enquanto isso, Ark e Goemon haviam reduzido todo o prédio a escombros e pareciam ter cuidado de todos os guardas. Chiyomi e Ariane chegaram logo depois, dizendo-lhes que os Homens-Fera agora estavam seguros e haviam sido reunidos no salão principal. Agora, tudo o que restava era libertar aqueles nas outras 4 capitais escravistas. Goemon disse a Ark para ir com Chiyomi e Ariane, enquanto ele ficava para controlar a situação. Os 3 se dirigiram à próxima prisão de escravos e primeiro cuidaram dos guardas responsáveis por ela, após o que rapidamente libertaram todos os Homens-Fera que estavam presos lá. Quando chegou a hora de Ariane libertar a última cela, ela percebeu um cheiro ruim. Ela abriu a porta e viu algo coberto por um lençol. Ela puxou o lençol e viu o cadáver de um dos Homens-Fera. Alguns dos Homens-Fera já estavam feridos ou doentes quando chegaram, e como não podiam ser vendidos, os guardas simplesmente os mataram e os deixaram apodrecer. Chiyomi ficou um pouco emocionada por um segundo, mas enxugou as lágrimas e voltou ao trabalho. Eles conseguiram reunir todos no salão principal, onde Ark os teletransportou para um local seguro na floresta. Depois que o último grupo voltou em segurança, Ark se teletransportou de volta para Goemon, que claramente havia recuperado o fôlego para a rodada final. Bastou usar ataques sincronizados de Rock Fang para eliminar as forças restantes. Depois disso, Ark se teletransportou de volta com todos os cadáveres dos soldados para serem descartados adequadamente. Os cadáveres foram dispostos de maneira ordenada e preparados para serem incinerados. Ariane usou sua técnica de chamas para queimá-los todos, e era possível até ver suas almas indo para o céu. Vendo isso, Chiyomi jurou ficar mais forte para que ninguém jamais tivesse que passar pelo que testemunharam hoje. Enquanto isso, no reino de Hoden, Dakaris estava irritado, como de costume depois que Cetrion o informou sobre a confusão em Etzat. Ele disse a Cetrion para lhe dar um relatório detalhado e saiu furioso da sala. Ele se virou e viu que havia sido esfaqueado bem no rim. Ele caiu no chão devido à dor e à perda de sangue. Sect elogiou Cetrion por ter eliminado seu irmão. Cetrion se sentiu muito orgulhoso de si mesmo nesse momento. Ele mencionou que a princesa Melissa também havia sido eliminada. Durante o ataque que lançaram contra ela, enquanto ela estava em sua carruagem, eles conseguiram recuperar uma de suas joias, e o resto de seu corpo não foi encontrado, o que significava que ela provavelmente estava morta. Sect ficou satisfeito ao ouvir isso e, para melhorar as coisas, ele simplesmente anunciaria que Melissa
Melissa havia sido morta em um esquema organizado por Dracarys. Agora, todos os obstáculos estavam fora do caminho, e o trono era todo dele. Enquanto isso, Guemon e Ark se encontraram novamente e tiveram mais uma briga amigável, enquanto as garotas apenas os observavam. Chiyomi jurou se tornar mais forte a qualquer custo para não ver mais muitas vidas perdidas e nunca deixar ninguém em uma situação ruim. Ariane concordou plenamente e disse que o mesmo valia para ela. No dia seguinte, Chiyomi ainda estava agradecendo a eles, mas eles disseram para ela não se preocupar, pois estavam apenas tentando ajudar. Com isso resolvido, Chiyomi disse que estava pronta para dar os detalhes das informações que lhes havia prometido. Enquanto isso, Melissa chegou em segurança nas proximidades de Limburg e desceu de sua carruagem. No momento em que viu sua irmã, ela correu e a abraçou. Sua irmã ficou feliz em vê-la viva e admitiu que ficou com medo quando soube que ela havia sido morta por Dracarys. Melissa ficou surpresa ao ouvir isso. Elas entraram para conversar em particular, onde sua irmã informou a Melissa que Dracarys estava por trás do ataque na floresta e havia sido morto há pouco tempo. Melissa não conseguia acreditar. Depois de alguns instantes, ela pensou sobre isso e percebeu que não fazia sentido. Dracarys supostamente havia planejado matá-la, mas foi morto depois. Agora que Dracarys estava morto, Sect era o herdeiro do trono, e ela se perguntou se Sect poderia ter planejado tudo isso. Por causa disso, ela sugeriu manter a notícia de sua sobrevivência em segredo até segunda ordem. Com todos os obstáculos fora do caminho de Sect, ela tinha certeza de que ele não teria pressa em assumir o trono, o que lhe daria tempo para agir e falar com os elfos. Enquanto isso, Chiyomi informou a Ark e Ariane que os outros elfos estavam sendo mantidos em cativeiro no Império Sagrado de Revlon. Com isso dito, eles partiram e começaram sua jornada. Enquanto isso, no Império Sagrado de Revlon, o Imperador Domitianus recebia um relatório de seu lacaio sobre a morte de Dracarys e Melissa. Ele ficou um pouco chateado com a morte de Dracarys, pois isso significava que todos os anéis que ele lhe dera foram em vão. Enquanto isso, Ark e Ariane estão a caminho do Império Sagrado de Revlon, mas ao atravessarem um deserto, avistam uma família inteira de wyverns voando no céu. Ark fica animado porque é a primeira vez que vê um wyvern. Ariane quer usar a ave protetora para transmitir uma mensagem a Danka, mas a ave está com muito medo de subir por causa dos wyverns. Ark percebe que a única maneira de resolver esse problema seria dispersá-los. Ele pula do penhasco e lança um feitiço de raio que atinge os wyverns com uma forte corrente elétrica, mas Ark não consegue controlá-lo direito, então acaba atingindo Ariane e os outros também. Os wyverns voam para longe como planejado, e quando ele sobe para verificar seus amigos, eles parecem queimados. No entanto, enquanto Ark verifica se eles estão bem, alguém parece estar observando-os e documentando suas ações. Depois disso, eles vão a uma lanchonete para discutir seus próximos passos. O caminho mais curto para o Império seria passar pelo rio mais próximo e chegar ao pântano do Império. No entanto, Ark percebe que Ariane tem uma expressão bastante preocupada no rosto desde que Chiyomi lhes deu a tarefa de ir ao Império. Ele começa a ter a sensação de que ela pode estar relutante em ir para o Império. Ariane admite que pode estar um pouco nervosa. Ao contrário de Hoden, a captura de escravos não é ilegal, então ela se sente bastante ansiosa ao entrar em uma cidade humana onde poderia ser facilmente capturada. Nesse momento, o cara que os observava no deserto se aproxima e pergunta se eles são os responsáveis pela magia impressionante que ele viu. Ele se apresenta como Karsi. Pelas orelhas grandes, Ariane percebe que ele é um elfo, então corre para cobrir a cabeça dele com uma tigela e o chama de Baka por se revelar tão abertamente em uma cidade humana. No entanto, as pessoas da cidade o adoram e até pedem que ele se junte a elas para tomar uma bebida. Ariane nunca esperava que os humanos fossem tão amigáveis com os elfos. Karsi senta-se para tomar uma bebida com eles e informa a Ariane que eles estão atualmente em uma área onde os humanos podem coexistir pacificamente com os elfos. Ariane ainda duvida disso por causa de todas as coisas horríveis que os humanos fizeram a eles, mas Karsi diz a ela que ela não é a pessoa certa para falar, pois está literalmente viajando com um humano. Ariane diz que Ark é um caso especial, pois é diferente do resto dos humanos. Ark pergunta a Karsi qual foi o principal motivo para ele ter vindo até aqui. Ele explica que ganha a vida estudando a biologia dos monstros, mas há alguns que têm lhe causado alguns problemas, então ele quer que eles o ajudem com isso. Ariane diz a ele que não podem ajudar porque tem assuntos mais urgentes para tratar. Karsi oferece a eles um mapa do Império Sagrado de Revlon e até mesmo um livro sobre estudos de monstros como pagamento. O livro sobre estudos de monstros intriga Ark em particular, então ele implora a Ariane como um cachorrinho para que ela concorde. Ariane suspira ao concordar com os termos de Karsi. Karsi fica
encantado e diz a eles que devem se encontrar com ele amanhã de manhã para que possam partir. Ariane e Ark decidem ficar em uma pousada enquanto isso. E quando Ark se oferece para pagar 5 moedas de ouro, a recepcionista admite que é muito caro para um quarto, mas Ark insiste, então ela acrescenta um barril cheio de lanches e bebidas para eles. Pouco depois, eles chegam ao quarto e Ark serve um pouco da bebida, mas Ariane admite que parece muito forte. Ariane diz a Ark para não tratá-la como uma criança e exige que ele sirva um pouco de bebida para ela. Ark faz o que ela pede e depois de dar um gole, ela fica meio bêbada e exige outra taça. Depois de engolir a próxima, ela agora está completamente bêbada e rasteja até Ark como um cachorro. Ark fica surpreso que 2 doses tenham sido suficientes. Na manhã seguinte, apenas para ver que o quarto foi destruído e Ark está no chão. Eles percebem que estão atrasados para se encontrar com Kersey, então fazem o check-out e imediatamente vão se encontrar com ele. Eles entram na carruagem e viajam pelo deserto. Ark parece estar gostando do passeio, mas não é o mesmo para Ariane, pois ela está com uma mistura de ressaca e enjoo. Para piorar, ela percebe um cheiro horrível vindo do fundo da carruagem e parece ser de cadáveres de goblins. Quando perguntam a Kersey para que servem, ele explica que a criatura que estão tentando rastrear e os cadáveres de goblins serão usados como isca. Quanto mais fedorentos, melhor. Ark fica curioso sobre esse verme da areia, então pede a Kersey para lhe contar mais sobre ele. Kersey explica que, pelas informações que reuniu, um verme da areia tem cerca de 4 a 5 metros de comprimento e é vulnerável a ataques de fogo. Ele geralmente vive no subsolo durante o dia e ressurge de madrugada para se alimentar de cadáveres. Então, de repente, Ariane olha para trás e percebe que a carruagem que os seguia desapareceu. Ela alerta Kersey, mas é nesse momento que um verme gigante da areia emerge do solo e se ergue acima deles. Este é o maior verme da areia que Kersey já viu, pois é cerca de 6 ou 7 vezes maior do que os que ele viu no passado. Um dos lacaios de Kersey está prestes a ser devorado. Então Ariane entra em ação e lança um ataque de fogo contra ele, mas parece não surtir efeito. Ele volta sua atenção para ela e está prestes a devorá-la, mas Ark chega bem a tempo de salvá-la. Ele exorta Ariane e os outros a se colocarem em segurança primeiro, e depois de confirmar que estão bem, usa sua força bruta para arremessar o monstro de areia para a morte. Kersey e os outros observam isso e ficam impressionados com as habilidades de Ark. Com o verme da areia totalmente derrotado, Kersey cumpre sua parte do acordo e lhes dá o mapa do Império Revlon, preparando-se para se despedir. Ark pede a Ariane que vá com ele, mas ela ainda está incomodada com algo. Ela se abre com Kersey e pergunta como os elfos devem realmente conviver com os humanos. Ela pergunta a ele por que ele vive ao lado deles. Kersey explica que, em geral, ele simplesmente prefere viver entre os humanos do que entre os elfos, porque quando vivia entre os elfos, não era tão satisfatório quanto é agora. Ele até menciona que um dos membros da realeza se casou com uma elfa. Ariane fica chocada ao ouvir isso e presume que ele deve ter sido forçado a se casar com ela, mas Kersey diz que não é o caso. Ele simplesmente se apaixonou genuinamente por ela. É muito para Ariane aceitar, mas ela lentamente aceita. Com isso, Ark e Ariane continuam sua jornada para o Império Sagrado de Revlon. A cena então muda para um homem chamado Fumba, que está se divertindo muito com suas 2 namoradas. Seu assistente o confronta sobre o número de desaparecimentos que tem acontecido ultimamente e pergunta se ele é o responsável. Fumba admite e diz que precisava alimentar o monstro de alguma forma. Depois disso, eles se dirigem para o interior do palácio, onde ele joga uma das garotas no poço onde o monstro está, e ele a devora em tempo recorde. No dia seguinte, Ark e Ariane chegam à cidade fronteiriça do Império Sagrado de Revlon, mas assim que entram, percebem que tudo nesta cidade é extremamente rigoroso e controlado, o que significa que encontrar os elfos sequestrados será muito mais difícil do que esperavam. Ariane sugere que se separem para cobrir mais terreno rapidamente e depois se reencontrem no ponto de partida ao pôr do sol. Os dois passam o dia inteiro reunindo o máximo de informações possível, conversando com os moradores locais, ouvindo rumores e observando as ruas. No final do dia, Ark senta-se em algumas escadas revisando tudo o que reuniu. Aparentemente, gritos altos podem ser ouvidos todas as noites no lado leste da cidade. Monstros estranhos têm aparecido aleatoriamente em diferentes distritos e pessoas têm desaparecido sem explicação. A cidade pode parecer disciplinada e segura por fora, mas por baixo é muito menos segura do que parece. No entanto, mesmo com todas essas informações, ainda não há nenhuma pista direta sobre os elfos sequestrados que eles vieram buscar. Esta missão está se revelando muito mais difícil do que Ark esperava. Como está ficando tarde, Ark se levanta para encontrar
Ariane. Mas naquele exato momento, ele ouve uma mulher próxima gritar por socorro. Ele corre em direção ao som e encontra uma jovem, prestes a ser atacada por um grupo de bandidos locais. Antes que eles possam tocá-la, Ark lança um ataque surpresa e facilmente derruba todos eles. A garota corre para seus braços e agradece desesperadamente, mas é quando Ariane os encontra. Ela está claramente com ciúmes, mas tenta esconder isso, embora não consiga evitar colocar sua cara de demônio e dizer à garota para sair imediatamente. Ark fica completamente perdido e não tem ideia do porquê dela estar agindo dessa maneira. Ariane permanece irritada durante o resto da caminhada de volta e Ark ainda não consegue descobrir o que fez de errado. Enquanto isso, Fumba continua reunindo mais vítimas humanas para alimentar o monstro dentro de seu poço. Ele começa engolindo uma delas inteira e, enquanto observa de cima, Fumba diz à criatura que logo lhe trará ainda mais comida. Acontece que o monstro tem 5 daqueles anéis brilhantes que Ark tem encontrado ultimamente. Ao mesmo tempo, Ark e Ariane chegam a uma fortaleza que, segundo rumores, manteve elfos em cativeiro há cerca de 4 meses. Ariane recebeu essa informação de um informante anteriormente, então ela acredita que esse é o melhor lugar para começar a procurar. Por dentro, a fortaleza está muito mais silenciosa do que o esperado, e não há sinal de elfos em lugar nenhum. Eles avançam para o interior até avistarem 2 guardas. Usam Ponta como distração, nocauteiam os guardas e abrem um par de portas enormes que levam a uma grande área subterrânea. Assim que entram, encontram o próprio Fumba, saindo casualmente de seu covil. Ele pergunta quem eles são e, depois de dar uma boa olhada em Ariane, diz que ela agora pertence a ele. Ark zomba do comentário e diz a Ariane que eles deveriam dar uma lição nesse cara. Mas, para seu choque, Ariane de repente se volta contra ele e o ataca. Ark fica confuso e presume que ela deve estar sob um feitiço encantador. Então ele lança um feitiço de dissipação mágica para quebrar o efeito, mas nada acontece. Dentro de sua mente, Ariane está presa em uma ilusão onde vê sua irmã Evin, que a chama de fraca e diz que ela nunca poderá proteger ninguém. Evin diz para ela provar sua força e Ariane começa a lutar contra ela, enquanto na realidade ela está atacando Ark com tudo o que tem. Ark não consegue entender por que o feitiço de dissipar magia não está funcionando, mas então ele percebe algo se movendo sob o capuz dela. Antes que Ark possa alcançá-lo, Ponta mergulha e puxa uma pequena criatura parecida com um gremlin. Ark imediatamente a queima com fogo. A criatura era um Imp, um monstro mágico que faz lavagem cerebral nas vítimas, criando ilusões conectadas aos seus traumas mais profundos. Assim que o Imp morre, Ariane para de atacar e desmaia. Fumba se apresenta orgulhosamente como o maior domador de monstros vivo. Ele invoca um monstro gigante parecido com um leão que parece faminto. Ark deita Ariane gentilmente e faz uma pergunta a Fumba. O que aconteceu com os elfos que foram aprisionados aqui? Fumba explica casualmente que esses elfos já se foram há muito tempo, usados em inúmeras experiências cruéis, e os que sobreviveram acabaram servindo de alimento para seu animal de estimação. Ao ouvir isso, Ark fica furioso e decapita o monstro leão instantaneamente. Mas Fumba não entra em pânico, pois afirma que, como mestre domador de monstros, pode controlar inúmeros monstros ao mesmo tempo. Ele convoca um enxame de feras e as envia todas em direção a Ark, mas Ark derrota cada uma delas com facilidade. No entanto, ele acaba ficando muito longe de Ariane e um monstro se aproxima dela, pronto para matá-la, mas de repente Shiomi aparece e usa seu jutsu de água para afogá-lo. Fumba fica irritado com a chegada de mais um oponente. Ele tenta invocar mais monstros, mas Shiomi diz que é inútil, pois todo o clã Jinshin está aqui e já eliminou todas as suas criaturas. Fumba não consegue acreditar que todos os seus monstros foram exterminados tão facilmente. Shiomi corre até Ark, surpresa por vê-lo ali e confusa com a situação. Ela explica que se encontrou com Ariane mais cedo e concordou em se juntar à missão deles hoje. De repente, toda a fortaleza começa a tremer violentamente. Fumba começa a rir histericamente porque seu monstro mais forte despertou. Ele foge enquanto diz a eles que resolverão isso lá fora. O prédio começa a desabar. Então Ark usa sua habilidade dimensional para teletransportar a si mesmo. Ariane, Shiomi e Ponta bem a tempo. Flutuando no ar, Ark olha para baixo enquanto uma criatura enorme emerge das sombras. Ele a reconhece instantaneamente do jogo. É o monstro mais forte e poderoso que existe, uma Hidra. Shiomi reconhece que a Hidra é amplamente conhecida como a infame governante das nações, então ela se pergunta como um humano teria poder suficiente para controlá-la. Ark analisa a anatomia da Hidra e percebe que ela tem os mesmos anéis presos ao corpo, então ele conclui que, se quiserem derrotá-la, precisam cortar esses anéis. Mas Shiomi não sabe muito sobre isso, então ela sugere que eles apenas recuem por
por enquanto e se preparem melhor para lutar contra esse monstro. A Hydra os percebe e cospe um ataque de fogo azul em direção a eles, mas Ark consegue usar seu movimento dimensional para teletransportá-los para fora dali bem a tempo. Fumba não está ciente da habilidade de Ark, então ele simplesmente presume que Ark e os outros foram exterminados. Ele se sente muito orgulhoso de si mesmo neste momento, então ele pensa em todas as vezes em que demonstrou seu poder para as pessoas e todas elas simplesmente o menosprezaram e subestimaram seu poder. Ele diz que vai usar o poder da Hydra para provar que eles estão errados, porque com ele é imparável. A Hydra agora está sentindo um pouco de fome, então ele leva a Hydra para uma das cidades para se banquetear. Enquanto isso, Ark e Xiome conseguiram se teletransportar para um local seguro, e Xiome está começando a entender o quão poderoso Ark é, pois ele foi capaz de bloquear um ataque que poderia destruir toda a fortaleza. Ark diz que é apenas um simples mercenário contratado por Ariane. Falando em Ariane, Ark percebe que ela não está em lugar nenhum, então ele a chama. Ariane é então vista atrás deles, com uma aura sombria ao seu redor, dizendo que, enquanto atacava Ark, ela não estava inconsciente, mas foi forçada a reviver uma ilusão. Isso significa que ela ouviu tudo o que Fumba disse e multiplicou seu ódio por ele por 10. Xiome concorda que a Hydra seria uma ameaça grande demais para o clã Jinshin ignorar, então ela se oferece para ajudar. Ariane sugere que eles vão atrás de Fumba imediatamente, mas Ark está mais preocupado com a Hydra que está prestes a destruir as cidades. Xiome duvida que algo possa ser feito, pois a Hydra ganhou o nome de Destruidora de Nações por um motivo, então ela acha que não há nada a ser feito. No entanto, Ark pensa diferente. Na verdade, ele acredita que será capaz de detê-la. Com isso dito, está decidido. Eles concordam em deixar Ark cuidar disso. Enquanto isso, no Império, o Imperador acaba de receber a notícia de que a Hydra está ativa e prestes a destruir uma cidade inteira. No entanto, como suas forças ainda estão analisando as habilidades mágicas de Fumba, eles ainda precisam mantê-lo sob sua proteção. O Imperador fica feliz em saber disso, pois, pelo menos, isso lhe dará a oportunidade de pensar no que fazer com Fumba. Enquanto isso, a Hydra se aproxima constantemente da cidade vizinha, e os guardas da cidade conseguem avistá-la logo, então decidem evacuar os cidadãos para a cidade vizinha enquanto mobilizam suas forças para atacar. Mas Ark chega lá e atinge a Hydra com um Wyvern Slash. Ark olha para trás e fica surpreso ao ver que nem mesmo deixou um arranhão nela. Depois disso, ele lança um ataque Shield Bash, que faz a Hydra perder o almoço, e em seguida, um ataque Armor Lariat, que a derruba no chão, mas não a derrota. Fumba observa toda a cena se desenrolar e se pergunta do que exatamente essa lata velha é feita. É estranho que ele ainda esteja vivo depois de respirar o hálito da Hydra. A Hydra atrai Ark, lançando seu sopro de fogo nele, o que lhe dá a oportunidade de agarrar Ark com uma de suas cabeças e está até disposta a sacrificar uma de suas cabeças para derrotá-lo. Mas Ark usa seu escudo para bloquear todos os seus ataques. Para acabar com ela, ele usa sua habilidade Judgment, que forma um círculo mágico no ar que corta suas cabeças instantaneamente. Mas, mesmo um ataque tão forte não é suficiente para derrotá-la, pois suas cabeças simplesmente começam a crescer novamente. Ark já esperava por isso, então não fica surpreso. Para acabar com tudo, Ark experimenta uma habilidade que nunca usou antes. É realmente poderosa, e sua escala é grandiosa, então ele não tem certeza se conseguirá mantê-la por muito tempo. Ele invoca o dragão infernal gigante, Ifrit, que enfrenta a Hydra. Com isso, Ark tem certeza de que tudo acabará em 5 minutos. Enquanto isso, Ariane e Xiome estão passando pela floresta. Então Ponta sente uma energia ruim, então ela as leva até Fumba. Ariane diz a Fumba que vai acabar com seu terror de uma vez por todas, mas Fumba diz para ela não ser tão arrogante e invoca os diabinhos controladores da mente mais uma vez. Mas Ariane já os viu chegando, então ela os corta instantaneamente. Ariane diz a Fumba para não ser tão convencido, porque ele não é forte de forma alguma. Ele é apenas um fraco que tenta se esconder atrás do poder de outros monstros. Ao ouvir isso, Fumba se lembra dos imperadores que lhe disseram exatamente as mesmas coisas, o que só o deixa ainda mais irritado. Fumba tenta usar seu chicote para atacar Ariane, mas ela o queima com seu fogo
e em seguida usa sua chama azul para queimá-lo até virar cinzas. Enquanto isso, Ifrit está lutando sozinho contra a Hydra e parece estar dominando. Depois de derrubar a Hydra, Ark a pega e a balança no ar, o que permite que Ifrit a reduza a cinzas. Agora que a Hydra foi eliminada, Ark vai se encontrar com seus amigos e fica feliz em ver que eles conseguiram lidar com as coisas do lado deles. Nesse momento, uma ave sussurrante voa até Ariane para informá-la que a princesa Melissa se encontrou com um dos grandes anciãos elfos, Lord Fungus. Melissa está tendo uma reunião ao vivo com Lord Fungus, onde ela pede desculpas a ele pelo povo do reino ter quebrado 3 termos do tratado depois de tanto tempo. Ela diz que o povo de Roden assumiria a responsabilidade de encontrar os elfos desaparecidos. Lord Fungus acha a oferta muito atraente, mas sabe que Melissa não a faria sem querer algo em troca. Melissa confirma isso, enquanto os informa sobre como Sect e Dakaris estavam envolvidos em todo esse mal que está acontecendo. Sect agora tem o apoio do exército sagrado de Revlon, o que significa que seria difícil derrotá-lo sozinha. Então ela está pedindo o apoio dos elfos para ajudá-la a ter sucesso. Melissa está fazendo isso porque sabe que o sucesso de Sect no trono só traria problemas. Lord Fungus não tem nenhum problema com esse acordo, então os dois apertam as mãos selando o acordo. Enquanto isso, Ark e os outros voltam para o reino, mas Ariane parece preocupada após a informação transmitida pela ave sussurrante. Ela ainda não consegue acreditar que os humanos se ofereceriam para ajudar os elfos dessa forma. Ela acha que talvez Kar'Sey estivesse certa afinal. Talvez chegue o dia em que humanos e elfos coexistam. Ao mesmo tempo, Sect recebe a notícia de que Melissa ainda está viva e já fez negociações com o povo élfico. Ao ouvir isso, Sect já sabe que devem ter alguém do seu lado vazando informações. Enquanto isso, Melissa ainda está relembrando o momento em que foi salva e revivida por Ark. Ela agora acredita que algum anjo da guarda foi enviado para ressuscitá-la e, por causa disso, sente que recebeu uma segunda chance para acabar com todo o mal que está acontecendo no reino. Ao mesmo tempo, no reino sagrado de Revlon, o imperador fica chocado ao saber que a Hydra foi derrotada. Ele não está particularmente chateado com isso, mas sim curioso sobre a pessoa que foi forte o suficiente para derrotá-la. Enquanto isso, Ark e seus amigos são vistos caminhando pela floresta, conversando e se divertindo. Ark declara que, a partir de agora, ele vai abandonar toda a vida de herói e viver uma vida tranquila e pacífica, como um cara normal. Mas Ariane conhece Ark muito bem, então ela imediatamente percebe que isso definitivamente não vai acontecer. De repente, Ark tira seu capacete, revelando sua cabeça esquelética. Chiome entra em pânico ao ver isso e rapidamente se afasta, já que é a primeira vez que ela o vê sem o capacete. Ariane explica calmamente que Ark está sob algum tipo de maldição que o faz parecer assim. Ela sugere que eles sigam direto para Lord Crown, onde ela pode mostrar a ele uma fonte misteriosa que pode ter o poder de quebrar a maldição. Ark havia esquecido completamente da fonte, então fica muito animado ao ouvir isso. Dito isso, o grupo parte em direção a Lord Crown em busca da fonte que pode ser capaz de remover a maldição de Ark. Enquanto viajam, Ark reflete sobre sua vida. Ele percebe que começou essa jornada querendo nada mais do que viver tranquilamente e sozinho. Agora, cercado por bons amigos, ele decide que, em vez de fugir disso, vai aproveitar seus dias neste novo mundo junto com eles.